Doutor Juarez Torres, é um prazer recebê-lo. Prazer estar por aqui, começar o ano aqui no programa, né? Minha primeira apresentação aqui, com um tema que uma pessoa chegou e falou assim, tá vendo, eu joguei uma frase e virou um tema. Eu falei, você me jogou numa furiosa, hein? Pois é. E outra coisa, né? Conversar a respeito de traição masculina com um homem dá um peso a mais, né, gente? Se a gente tivesse chamado uma especialista no assunto, né? Porque daí ela ia puxar a sardinha pra mulherada. Então, eu acredito que o doutor Juarez não vai puxar a sardinha pros homens. Não, ele vai falar de nenhum. dados e fatos com relação à traição dos homens. Semana passada, eu escutei um amigo meu falando o seguinte. A gente estava discutindo, falando que homem trai, não trai, etc. E ele me falou o seguinte, Lu, ou o homem trai a sua esposa, ou o homem trai a sua natureza. Ai, eu quis matar ele, né, gente? Quis matar. Eu falei, como assim? Então ele trai de qualquer forma, ele vai trair? E aí surgiu a ideia de conversar contigo a respeito disso. Certo. Qual que é a tua opinião? Opinião firmada em dados científicos. Realmente o homem trai mais que a mulher. Porque o homem é um ser visual. Por ser um ser visual, ele tem um instinto animal mais apurado que a mulher. Então ele olha, deseja, ele quer, enquanto ele não tiver, ele não fica satisfeito. A gente também pode falar sobre uma coisa chamada emasculação. Que isso? É aquela coisa do homem, no meio dos homens, querer dizer que pegou mais mulheres ou não, e a sua masculinidade é direcionada ou quantificada pelo número de mulheres que tem ou as traições que já teve nos seus relacionamentos. Então, o homem, por ser esse ser visual, ele trai mais. A mulher, ela que é auditiva e ela é maternal, então ela quer conservar o que ela tem. Certo? E muitas vezes as mulheres que se prestam esse papel de ser a outra, vamos colocar assim, justamente porque elas têm algum tipo de desvio psicológico no qual aquele homem muito esperto acaba falando o que ela quer ouvir para satisfazer a sua necessidade, principalmente sexual. Porque traição não é só o relacionamento sexual. Hoje nós temos a traição virtual, né, os contatos, as amigas do marido, ou do namorado, do noivo, tudo isso acaba gerando traição. E o homem, para se defender muitas vezes, fala assim, eu não fui para a cama com aquela mulher, mas traiu a confiança da sua companheira. Porque acredita que a traição seria só algo físico, né? Exatamente, não é muito mais amplo. Nos Estados Unidos, a Universidade de Los Angeles fez uma pesquisa muito ampla, colocando fotos para homens verem, fotos de mulheres, e as mulheres vendo fotos de homens. Os homens, eles tinham um critério muito abaixo naquilo. Eles tinham que dizer o seguinte, agradável ou não? Agradável. Agradável, agradável. As mulheres assim, não é agradável, não é agradável. Então, a mulher é muito mais seletiva naquilo que ela quer, e o homem é muito visual. Então, ele vai aceitando, porque ele tem aquela personalidade que a gente falou uma vez aqui no programa, fetichista. A mulher ideal é a soma de várias partes, de várias mulheres que ele admira. Por isso, muitas vezes, alguns homens vivem a vida inteira e não encontram essa mulher. E a sucessão de traições é para tentar encontrar essa mulher que o completa. Mas existem fatores que geram a traição. O Adriano acabou de ligar. Obrigada, viu, Adriano, pelo seu comentário. Ele falou que concorda com tudo que você falou. Tudo. E diz que o homem realmente é mais fraco mesmo, que o homem consegue amar duas mulheres ao mesmo tempo e a mulher não consegue amar dois homens. Bom, não tem muito base isso, né? Mas é uma observação interessante. Como eu volto a dizer, o homem, ele fragmenta o que é a mulher. E ele fragmenta o que é prazer, ele fragmenta uma série de coisas. A mulher não, a mulher é mais consistente, tá vendo? Tô puxando o saco das mulheres. Obrigada, a gente agradece, né, meninas? A gente consistente, olha só que palavra bonita, a mulherada já tá. Consistente. Então, a mulher é muito mais consistente no que ela quer. Ela pode até viver uma aventura, tem mulheres que traem, certo? Mas ela quer encontrar algo. Às vezes a mulher se deixa levar pelo ambiente da traição, também buscando o seu algo. O homem não, o homem é mais uma afirmação, o homem tem aquela necessidade de ser o camarada da sociedade dos seus iguais. Então, no meio dos homens... Mesmo que, de repente, ele esteja passando por um casamento ou um relacionamento que não seja do agrado dele? Então, são os fatores. Estresse, falta de diálogo, a perda do romance, entendeu? Muitas vezes o homem exige demais da mulher e ele também não dá para a mulher o que ele deveria dar, então ele vai buscar fora, né? Porque uma vez uma pessoa perguntou no programa, até aqui, porque
os homens gostam muito de motel e tudo, tá? Porque ela tá tudo pronto, quando sai vai embora. Agora em casa é a mulher que arruma tudo, que lava a roupa, que fica com a pior parte. Então o homem tem essa necessidade fugaz de ter esta fuga para satisfazer o seu ego e depois ele volta para a realidade. Então ele tem a Amélia em casa, que faz a pior parte, e tem a Marquesa de Santos, entendeu? Que faz a parte que ele quer. É que eu sou de Santos, né? Apesar que estou me mudando para Londrina. Estamos mudando para Londrina. Por exemplo, um homem que procura uma mulher, seja ela de qual idade, tá? A gente já falou de idade aqui, a gente já vai voltar a falar de idade daqui uns tempos com o Dr. Juarez. Mas vamos supor, um homem que está num casamento longo e de repente ele se atraca com uma mulher aí. E começa essa traição. E essa traição, esse relacionamento paralelo, acaba se tornando principal. E daí ele acaba deixando a esposa de lado, se separa da esposa e começa a viver essa nova relação. Vai passando os dias e acaba que ele encontra uma outra e assim vai indo. Parece que, eu tenho a impressão, eu não sei as mulheres, mas eu tenho a impressão que alguns homens, é lógico que isso não é a maioria, que alguns homens parece que nunca estão satisfeitos com as mulheres que têm. Sabe? E talvez seja esse também um motivo de traição, a insatisfação. Então, mas a insatisfação é um fator o quê? Que foi consequência de não fazer o quê? Preservar o romance, a intimidade, o diálogo. E isso não tem um culpado só, né? Então, os dois exatamente. juntos. Acho que seria cruel a gente pegar e jogar esse peso. Então, a consequência dos anos, do relacionamento, é porque não foi nutrindo no relacionamento o quê? Esse romance. A mulher, depois que casa, descobre que havia um cavalo e um príncipe. Depois descobre que devia ter casado com um cavalo, porque o príncipe virou sapo. É mais ou menos assim. Porque ela tem essa expectativa maternal, certo? Então, de repente, o homem não supre isso, né? O homem não está tão ligado, via de regra, tem muitas exceções, eu conheço muitas exceções, mas o homem, via de regra, ele não está preparado para ser o quê? O líder da família, certo? Ele não está preparado para compreender que o papel da esposa, da companheira, é auxiliadora e não carregar todo o peso do lar. Qual seria, então, a tua maior dica, doutor Juarez, com relação à traição dos homens? Do tipo, dica o quê? Uma dica para os homens. Tô salvando a pele de muita mulher aí agora. Uma dica para os homens que estão traindo e uma dica para a mulher que sabe que o homem está traindo. Bom, primeiro para o homem é o seguinte: se ela está fazendo isso com ele, ele pode de repente amanhã depois se transformar no relacionamento principal, que nem você falou, e ele vai acabar sendo traído também. Porque quem faz já tem na sua índole também uma busca de algo. Vamos colocar a busca para a gente não entrar no aspecto do caráter. Tá. Né? Então a dica é uma só: cuidado. Porque de repente você está fazendo da traição essa válvula de escape que não vai dar o resultado que você espera. Você tem que ser tratada, certo? Por um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, entendeu? Certo. E para a mulher que sabe que está sendo traída, se ela descobrir, muitas vezes no consultório, a gente atende muitas pessoas assim, que são traídas pela melhor amiga, pela companheira de trabalho. Também tem um erro das mulheres. Por quê? Porque às vezes elas criticam os homens, e elas têm razão de criticar, mas elas falam justamente para quem? Para aquela amiga. Ah, porque ele é assim, ele é assim, ele é assim. E lá dentro, aquela suposta amiga fala assim: ah, mas se ele estivesse comigo seria totalmente diferente. Então a mulher entrega de bandeja o camarada. Então cuidado com quem você conversa, falando mal do seu pimpolho, certo? Porque de repente essa pessoa, a via de regra também é pesquisa, viu? Via de regra vai ser a outra. Entenderam? Entenderam? Uma próxima oportunidade a gente fala de mulheres que traem, tá? Tem muita mulher que trai também. Eu tô um ótimo ano, muito bom te receber. Juntos. Primeira vez em 2016. Muitos assuntos aí pra gente trabalhar. E estamos mudando para Londrina agora. Vai ficar mais fácil então a nossa comunicação. Com certeza. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada.